Olá, pessoal. 20 de maio de 2023, 14 horas. E aqui estou para dar continuidade ao estudo da obra Em Busca da Verdade, realizado pelo canal Mood. Eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 15, capítulo 4.3, Rejubilar-se. Hoje encerramos o capítulo 4.3, tá? Lembrando a todos e todas vocês, neste momento, né, agora dia 20, eu já estou aqui nos Estados Unidos, então esse estudo está sendo gravado dia 17, tá bom? Está sendo apresentado aqui no sábado e sendo gravado agora na quarta-feira, tá? Então eu já peço a vocês também que estão acompanhando esse estudo aqui na estreia dele no sábado, que me sigam lá nas redes sociais para acompanhar o que eu vou fazer aqui pelos Estados Unidos, porque serão palestras e um seminário, eu não sei quais serão transmitidos, mas eu conto com o apoio e a audiência de vocês, dando esse prestígio para mostrar a força do canal Mood também, porque é isso que eu estou indo divulgar. É isso que eu vim aqui divulgar, os trabalhos do canal Mood. O júbilo é defluente da conquista superior da saúde psicológica, por sua vez, da harmonia que deve viger entre o físico, o emocional e o psíquico. O pai generoso rejubila-se com o filho de volta. Esse encontro de hoje vai ser mais leve, assim, em termos de conteúdo, tá? Porque esse é um subcapítulo bem curto e ele já engloba várias coisas que nós já observamos, tá? Então eu trouxe mais um espaço mesmo para reflexões, já que vamos ficar umas 2 ou 3 semanas aqui sem encontros, para que isso também dê um espaço para, como se fosse aquela revisão, né, que nós temos na prova. O júbilo é defluente da conquista. Então, quando é que eu vou começar a ter a ideia de usufruir daquilo que eu conquistei? Porque ele é defluente da conquista superior da saúde psicológica, da harmonia que deve viger entre físico, emocional e psíquico. Como aquela orquestra, como aquela banda, precisa que isso tudo esteja alinhado, o físico, o emocional e o psíquico, para que haja harmonia. Porque até mesmo você fala assim, eu não gosto muito de banda, mas se você gosta de carnaval, por exemplo, harmonia é um dos quesitos do desfile. Se a escola tiver uma harmonia muito baixa, provavelmente não será campeã. Harmonia é como as coisas se integraram e funcionaram. Houve uma ruptura? Teve alguma coisa que não funcionou com o todo? Então, Joana separa nesse sentido. Se o seu corpo não estiver bem, o seu emocional e o psíquico serão afetados. Tá? A diferença entre emocional e o psíquico, eu entendo que ela está colocando assim: emocional realmente relacionado às nossas emoções e psíquico aos nossos pensamentos. Psíquico engloba o emocional, mas aqui ela separou. Tá? Então, se os meus pensamentos estiverem neurotizados, se eu estiver cheio de angústias, se eu estiver cheio de medo, se eu estiver com crenças bloqueadoras ou pensamentos intrusivos, eu não consigo e isso vai afetar o corpo. Então, essa harmonia, quando o meu físico, eu estou cuidando do físico, então eu cuido da minha alimentação, eu cuido de atividade física, eu cuido da minha higiene básica. Quando eu cuido do meu emocional, eu faço a higiene mental com essa questão das emoções. E quando eu cuido do meu psíquico, meus pensamentos são mais organizados, eu fico com menos ansiedade, menos neurotização. Eu passo a merecer, por consequência, porque é tudo meritocracia, o júbilo. Ok, muito bonito. Mas onde algumas pessoas buscam o sofrimento? Quando elas chegam nesse local, elas sentem culpa. Elas não se acham merecedoras, ou elas começam a sentir que alguma coisa ruim vai ter que acontecer para compensar isso. E elas começam a estragar aquela oportunidade. Não, não é possível. Meu casamento tá legal, meu filho tá indo bem na escola, alguma coisa vai acontecer comigo. Começa a esconder dos outros que está bem, porque não quer que as pessoas sintam inveja, ou fica com medo de humilhar os outros. Então não é simples chegar aqui. O difícil é permanecer. Chegar no júbilo é fácil. Imagine, você pode comprar um carro que você quer muito e é muito valioso para você. Você entra naquele carro e se preenche de uma alegria imensa. Daqui a pouco começa a ficar com medo. Essa moto passou muito perto, vai bater nele. E esse seguro, será que cobre isso? Ai meu Deus, eu vou parar embaixo dessa árvore, vai cair um abacate nele?
e nem é um abacateiro. Porque você fica com medo daquilo que conquistou. Aí briga com a esposa porque ela estacionou o carro do jeito errado, briga com o filho que passou e encostou no carro, o cachorro que bate o rabo no carro. Você começa a transformar aquilo que deveria ser um júbilo em um objeto de culpa, de raiva, de rancor. Tem que haver um treinamento mental para chegar nisso. Por isso, quando uma pessoa fala, vou fazer uma cirurgia bariátrica, ela precisa fazer muita terapia antes. Eu sugeriria pelo menos 2 anos. Por um tempo, por lei, ela tinha que comprovar 2 anos de terapia. Não sei como está isso hoje. Porque, ok, é fácil fazer a cirurgia, reduzir o estômago e começar a ver o corpo emagrecer. Mas e a cabeça, acompanha? Como é que você que estava acostumado a comer 4 pedaços de pizza, agora vai ficar comendo sopa? Chega uma hora que isso colapsa. Então é este treinamento. Você consegue finalmente chegar naquele corpo que você queria, mas tem uma depressão profunda, porque o que você tinha de conexão com a comida era afetiva. Você não desenlaçou esse afeto da comida. Ao ficar sem a comida, ficou sem afeto, está no corpo que sempre quis ter, mas não tem a alma que gostaria. É natural que nessa busca do herói, da identificação do eixo ego-self, ocorram essas nuances de insucesso, que levam à maturidade, de inquietação e de aprendizado necessários ao processo de crescimento interior, desde que o conquistador esteja disposto a refazer caminhos, a reconquistar-se, superando a sombra e não se permitindo fixar na culpa. Por isso é muito mais difícil uma pessoa que nasceu pobre e conquistou dinheiro perdê-lo do que alguém que nasceu rico. Quem nasceu rico perde o dinheiro, quem nasceu pobre dificilmente. Quem ganha na loteria gasta tudo. Quantas pessoas, pode pôr no Google aí, pessoas que ficaram milionárias e depois de um tempo faliram. Gente que ganhou casa do Luciano Huck, casa mobiliada do Faustão, gente que ganhou Big Brother, hoje eles moram de favor em casebres. Isso é comum, porque não tem um valor. Você nunca teve aquilo, você não sabe quanto custa. Eu estou acostumado com 1.000, eu ganho 1 milhão, eu acho que é infinito. Vou dar 1.000 para todo mundo. E esse patamar psicológico. Você finalmente chegou, e eu falo no triunfo pessoal, eu falo em todos os estudos e vou reforçar nisso aqui. Antes de fazer terapia, tenha certeza que você está disposto ou disposta a perder o casamento, por exemplo. Porque pode acontecer. Pode acontecer. Tem gente que vem para a terapia para salvar o casamento e a terapia só leva ao divórcio. Eu não falo perder o casamento porque a terapia vai mostrar que casamento é inútil, não é nesse sentido. Você vai fazendo, o par não faz. Você vai fazendo, o par não faz. Ele começa a te culpar por fazer terapia. Agora que você está fazendo terapia, tem resposta para tudo. Então por que não pergunta lá para sua psicóloga como agir com isso? Isso vai te irritando. Porque você vai se distanciando da pessoa. Ela escolheu ficar onde estava e você foi melhorar. Chega um ponto em que aquilo está tão distante que você não consegue mais conectar-se. Então a terapia veio para libertar você de coisas que estavam no seu passado, só que isso te custou uma coisa que estava no seu presente. E naturalmente, não há um sofrimento daquela separação, porque para você isso está claro. Mas há um transtorno. Quem fica com o filho, quem não fica, quem fica com a casa. É um transtorno ter que lidar com isso. Então, se você não quer correr esses riscos de mudar a sua vida, de sair desse emprego concursado que você tem, de sair desses hábitos que você tem com cerveja, que você tem com cigarro, que você tem com comida. Porque essa é a preparação. O processo de autoconhecimento prepara você para lidar com coisas maiores. Sem esse preparo, a coisa maior te soterra. Então, se você percebe o teu marido começando a fazer terapia, vá também. Depois não culpe ele por ter se curado. Porque este é o mito da caverna de Platão. Quem sai da caverna e volta para buscar o outro fala: você está louco. Então, o mito da caverna diz de pessoas que estão ali olhando sombras na parede da caverna como se as sombras fossem um mundo real, em 2D. Aí alguém sai da caverna e descobre que do lado de fora tem vida em 3D. Tem formas. Aquele cavalo que ela via tem olho, tem orelha, tem tudo separado.
ela volta e conta para os outros falam, você está louco. Isso que é o processo. Mito da caverna. Alegoria da caverna. Nós estamos o tempo todo nisso. Então, tem família que rachou porque você virou espírita. Teve família que rachou porque você falou, não quero só ser espírita. Quero ser católico. Ah, traiu. É muito profundo. A ideia de rejubilar-se. Então, é chegar ali na terra que emana leite e mel, finalmente, e não conseguir usufruir dela porque está com culpa. Porque sente que abandonou outros. E a resposta é: você não abandonou outros, eles se abandonaram ao não escolherem crescer como você escolheu. Para caber de novo naquele sistema, você vai ter que se diminuir, deformar, amputar. Se você quiser fazer isso por amor ao sistema, direito seu. Se você não quiser, não é culpa sua. Isso é amor próprio. Isso é amor próprio. Então, nessa busca do herói, nós já vimos o herói relacionado ao arquétipo da criança ferida, que quer salvar aquilo do que não foi salva, da identificação do ego, do eixo ego-self, ocorrem essas nuances de sucesso. Então, não há crescimento sem frustrações. Não há como você sair de onde você está sem frustrações. Então, não tem como você ganhar 1 milhão na loteria sem gastar 5 no bilhete. Sem ter que investir 10 vezes antes de não ganhar uma, antes de ganhar uma. São todos os riscos de tudo. É um insucesso. Isso, segundo Joana, é o que nos leva à maturidade. O que nos amadurece, então, é o contato com o mundo exterior. Inquietação e aprendizado. Necessários ao processo de crescimento interior. Então, se não existe inquietação em você para buscar novos aprendizados, já é uma morte. Simbolicamente é uma morte. A acomodação é uma morte. O excesso de incomodação também. Você está correndo risco de vida. O que é correr o risco de vida? É olhar na telinha do monitor e o teu gráfico ser uma linha reta. Olha os batimentos cardíacos do indivíduo, é uma linha reta, então isso é um risco de vida. Sua vida é um risco. Tem que ter essa oscilação, tem que ter alto e baixo. É isso que o médico quer olhar na telinha. Tem oscilação, tem vida. Não tem oscilação, é morte. Então, se sua vida é mais o mesmo lanche, do mesmo sabor, no mesmo horário, com o mesmo entregador, para assistir o mesmo programa de televisão, cada um sentado no mesmo sofá. O sofá já está com o assento como se fosse uma impressão digital das tuas nádegas. Assim. Você já tem uma impressão digital. Se senta outra pessoa no sofá, ela não cabe. Isso é a morte. É prazeroso para algumas pessoas? É prazeroso, porque na morte nós não sofremos. Só que o risco que você corre disso é quando a vida te desacomodar. Quando aquela pessoa que senta na outra poltrona morrer. Quando aquela pessoa que senta na outra poltrona ficar doente. Quando aquela pizzaria que você sempre pede fechar. São coisas simples, mas que elas vão trazendo uma profundidade. Então, há 15 anos na mesma empresa, nunca mais estudou nada, e se a empresa falir? Você vai chegar com um currículo falando o quê? O último curso que você fez foi há 15 anos? O último livro que você leu foi há 15 anos? Aí acorda, né? Acorda no Despertar Rude. O despertar violento. Tá? Então, se você estiver morto porque o teu corpo morreu, aí não é culpa sua. Mas se o seu corpo estiver vivo e você tiver escolhido a morte, aí sim, o despertar vai vir como um susto. Como se você acordasse de um sonho e não vai saber onde está, porque já se passaram 15 anos. Quando você se der conta, teu filho já tem 15. E agora ele é que não quer mais brincar com você. Toda viagem interior, assim como as exteriores, ela diz, é uma aventura de alto significado, sendo que as sucessivas camadas de experiências negativas que vitalizam o eu inferior, demoníaco, geram impedimentos emocionais, dando largas a conflitos de natureza infantil, como as fugas para a lamentação, as queixas, a necessidade de colo materno. Então, onde eu acabo voltando? Pro colo materno. Mas e se eu não tenho mais mãe?
E se eu não tenho mais mãe? Ou eu tenho uma mãe narcisista? Ou eu não tenho essa relação com a mãe? Ou a mãe mora a 1 milhão de quilômetros de mim? O que significa o colo materno? Comida, a raiva. Depende de onde você volta quando você se infantiliza. Quando a criança ferida atua, isso é o colo materno. Ah, eu vou voltar para a comida, porque na comida eu sou confortável. Eu vou voltar no cigarro, porque é onde você criou alguma conexão com a vida que você se sentiu acolhido. Então a pessoa fala, nos momentos mais difíceis, ninguém estava lá, o cigarro estava. O cigarro é o colo materno. Quando eu não sinto meios de resolver uma coisa que de outra forma eu quebro tudo, a raiva é o colo materno. Você identifica seu colo materno, então. E pensa, ele é positivo? Porque tem gente que fala, não, colo materno para mim é um retiro no ashram. Isso me restabelece. Meu colo materno é um fim de semana num spa, fazendo massagem. Meu colo materno é meditação. Meu colo materno é fazer uma corrida de rua. Então, alguns colos maternos são positivos, outros colos maternos são negativos. Né? Positivo porque produz algo. Negativo porque retira algo. Então, você vai para lá, algo te é retirado, mas quando você volta, você está de novo onde você já estava. Não houve crescimento. Né? Então, isso é tratamento paliativo. Você resolve uma dor. O tratamento profilático é quando você trabalha para que ela não se repita. Esse é o colo materno positivo. A ideia de um saudável. Então, vou aprofundar mais aqui. Toda viagem interior, então quando eu vou em direção a mim mesmo, é uma aventura de alto significado. Se eu for de olhos abertos, de olhos fechados, não adianta nada. Sendo que as sucessivas camadas de experiências negativas que vitalizam o inferior demoníaco geram impedimentos emocionais. Então, as experiências negativas que eu tenho na vida ficam registradas em mim também como traumas, como inseguranças, como medos. Então elas vitalizam o eu inferior, o demoníaco, que é aquilo que eu nego, a minha sombra. Isso gera impedimento emocional, que as pessoas chamam hoje de crenças limitantes, é esse bloqueio, dando largas a conflitos de natureza infantil. Um conflito de natureza infantil é um conflito que naturalmente ocorre na infância e que não deveria ocorrer na vida adulta. Para a criança, isso é natural, para o adulto, não. Quando o adulto volta para o conflito de natureza infantil, é quando ele se depara com uma situação da vida adulta que ele não tem recursos para enfrentar. Então ele vai voltando buscando os últimos recursos que ele teve para ver qual funciona, até chegar no colo materno. É isso que está sendo trabalhado. Você reconstrói, então. Quando você faz esse processo de buscar autoconhecimento, você está dando novas ferramentas. Na hora elas podem não fazer sentido. Tem encontro de terapia que você faz que só 2 anos depois você vai entender. Tem gente que faz esses estudos aqui. Teve gente que fez o triunfo pessoal quando o triunfo pessoal era ao vivo. Está assistindo agora e fala: Cara, agora eu estou entendendo esse estudo. A primeira vez que eu fiz ele eu não entendi. E é exatamente. E você que está assistindo esse estudo agora pode ter certeza absoluta que está compreendendo isso. Mas talvez daqui 3 anos vai entender. Cara, aquilo era colo materno. Quem foi que falou mesmo? Foi o. Não vai nem lembrar. Porque não interessa o mensageiro, interessa a mensagem. São sementes que estão sendo semeadas aqui. Alguns solos estão já mais férteis e prontos, outros ainda estão áridos, outras pessoas estão guardando a semente num pote e só daqui a alguns anos colocarão ela no solo. O importante é você estar aqui ouvindo essas ferramentas. Então, no próximo momento em que você estiver com raiva de tudo e você falar, eu vou parar lá no Subway para comer um lanche de 30 centímetros, você pensa, o quê? Eu preciso? Eu preciso de um lanche de 30 centímetros? Vai resolver o quê? Por que eu peguei um saco de Doritos escrito tamanho família se eu vou comer sozinho? É família. Por que eu estou comendo o que uma família comeria sozinho? Isso vai ficando mais profundo. Tá? Você se tornando consciente dessa sua atuação sua, você consegue controlá-la quando ela vier. Eu quero comprar o saco de Doritos tamanho família, mas eu vou comprar o pequenininho. Lá na frente você para de comer Doritos porque descobre que é só papel com tinta, né?
Mas se pelo menos você conseguir mudar o tamanho da dose que você toma, seja a droga que você toma, ou seja, quanto menos tempo você precisar passar neste colo materno, mais rápido você se tornará um adulto, uma adulta. Percebendo que você agora é o colo materno e pode ser o colo materno para alguém. Então, fugas para a lamentação, queixas e necessidade de colo materno. Só eu, coitado de mim, por que só comigo, por que não sei o quê, por quê, por quê? Quem que fica fazendo pergunta de por quê? Criança de 5 anos. Por quê? Por quê? Por quê? Ninguém aguenta uma criança de 5 anos. Calcula um adulto de 35, calcula um adulto de 60. Difícil. Rejubilar-se na comunhão com as propostas da vida, na convivência com as pessoas e a natureza, consigo mesmo, constitui dever psicológico, derivado da harmonia que se consegue mediante esforço e autoidentificação de valores. Rejubilar-se na comunhão com as propostas da vida. Então, ao invés de ser um rebelde, ao invés de ser alguém questionando e pedindo, eu entendo qual que é a minha parte na construção. Eu quero que a vida me dê mais dinheiro. Dinheiro tem infinito no mundo, tem gente com bilhões na conta. Sobra uns trocos para você. O que você precisa fazer para esses trocos caírem na tua conta? Até para ficar no semáforo pedindo dinheiro, você tem que correr o risco de um câncer de pele. Então, qual é o movimento que você está fazendo para ter aquilo que você quer? Quer ter um filho, mas é um tratamento pesado, hormonal, vai dar certo, não vai dar certo, envolve dinheiro, está disposto a vender a casa e morar de aluguel para ter um filho? Tem gente que está. Tem gente que vende a casa para internar o filho numa clínica para ele parar de usar droga. Tem gente que traz o filho de carro ou de moto, deixa o filho e a moto. Não tem dinheiro para pagar a internação, fica esse carro aí. Sem garantia nenhuma que no dia seguinte o cara não vai pular o muro e usar droga de novo. É o risco. Aí é um risco. Isso é risco de vida. O outro é risco de morte. Tá? Risco de vida. Risco de vida é quando você abre mão de alguma certeza que você tem por algo que não necessariamente te dará o retorno que você espera. Então eu fico em comunhão com a vida. O que ajuda? O fortalecimento de um valor moral coerente. Se você entende que o valor moral é um caos, algumas pessoas têm sorte e outras têm azar, então é como se você estivesse jogando na roleta da festa agropecuária, na roleta do cassino. Se você entende que existe causa e efeito, aí é como se você estivesse arando a terra, plantando, sabendo que a alface vai crescer. Mas e se vier uma geada? Se vier uma geada, veio para todos. Não vai gear só no teu lote. Se você acredita nisso, causa e efeito, essa meritocracia, se você acredita numa justiça, então tudo que está acontecendo com você, tudo o que está acontecendo com você é consequência de escolhas que você fez. Tudo. Mas ou é tudo ou é nada. Se você acredita que pode ser ou pode não ser, você vai viver eternamente num julgamento. Você nunca sai de um tribunal, porque você está toda hora buscando provas. Mas será que foi por causa que eu falei aquilo? Mas é insuportável viver assim. Ou vá para a luz completa, ou fique na completa escuridão. Porque na penumbra, pior horário para dirigir é o pôr do sol e o nascer do sol. Teu olho não sabe se está de dia, se está à noite, se o carro está perto, então é melhor dirigir ao meio-dia ou à meia-noite. Essa é uma escolha de sabedoria. Os dois você não pode ter. Ou eu fico na completa ignorância e sou feliz. Ah, aqui ó, comprei uma cerveja barata, uma música ruim, vamos dançar, tô feliz. Ou você vai para completa luz. Como eu consigo ficar feliz sabendo que tem gente passando fome e criança sendo estuprada? Como eu consigo ficar feliz sabendo que eu tenho um conhecimento que pode ser dividido para ajudar outras pessoas, mas eu estou guardando ele para mim ou vendendo como se fosse uma masterclass só para alguns privilegiados?
de vida. Ou fica na posição de quem acha que a vida te deve algo, ou fica na posição de servidor da vida. Constrói mudanças, constrói positividade. Essa postura é o que te permite estar neste momento assistindo a esse estudo. Porque eu poderia ter escolhido guardar a Joana de Ângeles, o que eu sei dela, só para mim. A criação do canal Mude e as pessoas que se dispõem a ajudá-lo, esse é o movimento que nós estamos fazendo. Há uma diferença aqui para 300, 400 pessoas que assistem o estudo. Mas bota 400 pessoas na tua casa para ver o tamanho da festa. E o que você pode fazer disso? E o que isso aqui modifica para que eu também faça mais? Porque se eu me acomodo só aqui, também acaba. É uma troca. Eu estou convidando vocês. Vocês me motivam, eu motivo vocês. Joana de Ângeles nos motiva e assim sucessivamente. E onde que ela diz que vem a motivação? Dos fracassos. Quantas pessoas chegaram aqui no canal Mood porque estavam felizes? Quem chegou aqui chegou pela dor. Não tem nada bonito aqui. Tudo que tem aqui no canal Mood é conversa sobre dor, sobre crescimento, sobre reflexão. Não tem nada oferecido aqui de, olha que legal, vou ensinar vocês a fazer um bolo de cenoura. Então ninguém chega aqui porque não tem nada para fazer ou porque está sorridente. Isso é o aprendizado que nós alcançamos. Aí você se dá conta que terminou um dos estudos que tem 105 encontros. Cara, onde eu estava esse tempo inteiro? E aí tem gente que está maratonando essa troca. Então, se isso aqui começa de um movimento que vem de uma frustração e uma percepção onde eu escolhi não ser o que fica chorando, mas o que fala, eu não consigo ser feliz enquanto eu souber que tem gente triste, você constrói algo disso e pensa, poxa, se esse trabalho do Vitor me impactou aqui no Japão, aqui na França ou aqui em Mossoró, por que o meu trabalho não pode impactar também outras pessoas? Cria uma corrente. Vai adiante. Esse é o convite de Joana para reflexão. Tá? Eu entro em comunhão com as propostas da vida, na convivência com as pessoas e a natureza, comigo mesmo. E fazer isso é um dever psicológico. Mas ele só se torna automático, ou seja, ele só é percebido quando eu estou em harmonia. E essa harmonia só é conquistada mediante um esforço e autoidentificação de valores. Então, ao invés de reclamar que você ganha só 5 mil, você descobre que ganha 50 vezes mais do que alguém. Fala, ok, eu não tenho dinheiro para dar, porque 5 mil mal paga minhas contas da casa. Mas o que eu tenho? O que eu posso doar para o indivíduo? Qual é o movimento que eu estou fazendo da vida para conquistar alguma coisa? Eu me lembro outro dia, eu e a Fernanda estávamos num parque aqui na cidade, é um parque bem grande, e nós estávamos com uma toalha embaixo de árvores, bem distantes assim. E veio um senhor bem 60 e 70 anos, talvez, vendendo picolé. Vamos pôr picolé, sacolé, sei lá qual que é o nome disso, né? Ele atravessou toda uma parte gramada num sol escaldante. Só tínhamos nós dois ali. E ele veio tudo isso só para nos oferecer. Vocês querem picolé? Tava lá no carrinho assim, 2,50. Falei não. Eu falei não porque eu não queria. Falei não, não queria. E eu vi ele voltando. Quando eu me dei conta do movimento que ele tinha feito, aquilo me impactou muito. Olha o esforço que esse indivíduo fez para ganhar 2,50, no máximo R$ 5, sendo que desses 5, nem os 5 ficam para ele, porque é carrinho da empresa. Olha o esforço que esse indivíduo está fazendo para uma venda. Não tinha mais outros ninguém ali. E essa é a percepção. Aí aquilo eu pensei, só que ele já tinha ido. Depois que ele foi, eu fui atrás dele para tentar comprar. Comprar, eu não ia dar dinheiro, eu ia comprar uns 4, mesmo que eu jogasse no lixo depois ou desse para alguma criança que estava ali. Mas eu entendi, foi uma percepção muito clara para mim. Como nós precisamos fazer esse esforço, às vezes por um não. Ele fez esse esforço por um não. Só que quando ele recebe um sim, aquela venda foi feita.
A ideia do indivíduo que está no semáforo pedindo dinheiro, tendo câncer de pele porque toma sol na cara, segurando aquela placa para ganhar 10, 15 centavos, é um movimento. É cansativo, é humilhante. É uma acomodação, mas ainda é uma acomodação de movimento. Então, no teu movimento de existência, naquilo que você quer buscar, tem gente que fala, eu não vou correr o risco de atravessar. Então ela grita lá com o megafone, oi, vocês aí, vocês querem um picolé? Não. E vocês aí? Ele não está indo fazer o movimento. Só vai no que é certo. Então essa é a acomodação. Então, para que eu alcance essa harmonia, eu tenho que fazer um esforço. Fácil não é harmônico. Não é harmônico. Quando se reprocha a outrem pelo comportamento malsão, em consequência das suas ações incorretas, deve ser levado em conta que o tombado espera ajuda e não somente repreensão, buscando-se corrigir-lhe o erro quando seja possível, sem criar-lhe conflitos de inferioridade que o podem empurrar para situações mais deploráveis. Então você se depara com alguém que está tendo um comportamento que você não aceita. E Joana diz: quando eu reprovo essa pessoa, porque ela teve ações que eu considero incorretas, eu tenho que antes pensar que se ele conseguisse dar uma resposta correta, ele teria dado. E se ele está dando respostas incorretas ou tendo ações incorretas, é porque isso é o máximo que essa pessoa consegue fazer. Eu tenho que olhar como alguém que precisa de ajuda, não de repreensão, ajudando essa pessoa a corrigir o erro. Porque se eu não ajudo ela a corrigir o erro, na verdade eu reprovo ela, eu jogo ela para um local de muita dor, eu posso empurrá-la para uma situação deplorável, eu posso empurrá-la para um sentimento de inferioridade. Porque algumas pessoas têm limitações realmente cognitivas, elas não conseguirão aprender, não importa o quanto você tente ensinar. O que você vai fazer disso? Né? Então, se você tem uma criança que nasce com síndrome de Down, ela vai ter um teto de aprendizado. Hoje, mais do que era, por exemplo, nos anos 80. Mas ela tem um teto. Quando ela bater nesse teto, você vai ficar forçando ela pela violência? Você vai humilhá-la? Você vai expô-la a situações que ela não vai dar conta para ela se sentir humilhada? Qual que é o limite? Então, dentro da tua percepção, olha, talvez você seja um gênio na parte do intelecto artístico, mas não consiga resolver uma conta de 2 mais 2. É o seu limite. Você precisa da conta de 2 mais 2 nessa vida? Não, eu nem lido com números, então esquece, deixa isso para depois. Não precisa ficar buscando um monte de conhecimento para ser a pessoa que mais tem assunto no rolê. Busca o que você precisa agora. Isso vai dar espaço para a sua vida ter júbilo. Vai dar espaço para você fazer uma viagem, vai dar espaço para você descansar, vai dar espaço para você assistir uma televisão, vai dar espaço para você ouvir uma música, vai dar espaço, porque a maioria das pessoas hoje não tem espaço. Elas compram uma casa de 1.000 metros quadrados, mas elas vivem em 5 metros quadrados, que é naquele quarto no escritório fazendo só aquilo. Não usufruem daquilo. Se fosse fazer um mapa de calor, que nem tem nesses esportes, né? Pega futebol, faz um mapa de calor, aonde o jogador mais ficou, a diarista da pessoa andou mais pela casa do que ela que mora lá. O mapa de calor dela está ali naqueles 2 cômodos que ela fica. No quarto e no trabalho, no quarto e no trabalho, de vez em quando na cozinha. Isso é muito grave. Então você não precisa de 1.000 metros quadrados. Você precisa de 60. Os 940 que sobrou de dinheiro, investe em alguma outra coisa, porque não faz diferença para você. Isso é a autoidentificação. O que eu sou? Quem sou eu? Eu estou usufruindo do que eu tenho? Eu uso todos os recursos que meu celular tem? Não. Por que estou pagando 6.000 em um, então? Fica mais harmônico. Né? Então, corrija as pessoas pelo amor, pela compreensão, mas não pela repreensão. E já é difícil ser quem cometeu o erro, né? Ter isso exposto e esfregado no rosto é muito pior. Há uma tendência natural para a tristeza entre muitos seres humanos, que se transforma em melancolia e contribui para o desinteresse pela vida,
para a falta de observância da beleza que existe em toda parte. Esses pacientes trazem de reencarnações anteriores alguma culpa que se transformou em autopunição, trabalhando para que não experimentem alegria, inconscientemente por acreditarem que não a merecem. Olha o peso disso aqui. Uma tendência natural à tristeza. Tristeza não tem fim, felicidade sim. É a pessoa que se identifica com essa música. Eu tendo a. E isso é natural. Por que é natural em algumas pessoas, entre muitos seres humanos, não são todos, por que é natural uma tendência para a tristeza? Porque acreditam não merecerem algo inconscientemente, porque sabem conscientemente, o espírito sabe, mas assim, eu como espírito sei que eu fiz algo errado. Quando eu reencarno, eu não lembro mais como pessoa. Mas no meu inconsciente isso está lá, porque em um momento foi consciente. Eu apenas me esqueci porque reencarnei. Então eu não me sinto merecedor. Quando vem coisas boas na minha vida, eu fico com um sentimento de fraude. Eu não mereço isso, as pessoas não podem saber quem eu sou de verdade. Se eles soubessem quem eu sou, não dariam isso para mim. Como que essa pessoa está me chamando de. Olha, como você traz luz para o ambiente. Como? Que luz? Eu sou pura sombra. Mas não é pura sombra. Ninguém é pura sombra. Se você enxerga pura sombra, é porque você está concentrado, fixado num conteúdo sombrio. Mas em algum mundo de alguém, ou em alguma situação da sua própria vida, você foi luz. Se você estudou para passar naquela prova, para não reprovar na escola, você foi luz para si. Porque a mãe pode ter pago a faculdade, o professor pode ter preparado a aula, o colega pode ter feito o resumo, mas não tem como alguém fazer a prova por você, a não ser que seja ilegalmente. Então, algum momento na sua vida você foi luz. Se você parou de fumar, se você conseguiu emagrecer, se você mudou a maneira como batia nos seus filhos, você foi luz. Começa a internalizar isso também. Sai do drama de eu sou um monstro. Ninguém é monstro, ninguém é herói, ninguém é vilão o tempo inteiro. Tudo depende do contexto. Por isso, no filme do Batman Cavaleiro das Trevas, ele fala: ou você morre como herói, ou vive tempo suficiente para se tornar um vilão. Porque ninguém vai ser herói para sempre. Olha quantas pessoas eram aplaudidas lá atrás e hoje são apedrejadas. Olha o Mamonas Assassinas quando eles faziam shows, tudo lotado, programa de televisão, eles estavam todo domingo. Hoje tem gente que acha um absurdo as letras. Chaves era um programa extremamente ovacionado, todo mundo tinha carinho por todos. Hoje acham abusivo. Um adulto que batia na criança abandonada. Porque enxergam o abuso que sempre esteve ali. Então, aquilo que era heróico, de repente vira vilão. Com você não vai ser diferente. Então, essa pessoa maravilhosa que faz tudo pelo filho, a heroína pelo filho, o herói pelo filho, quando ele entrar na adolescência, você vira vilã. Ai, sai, mãe, tudo quer fazer comigo, eu não quero mais ir no cinema com você, eu quero ir com os meus amigos. Virou vilã. Então não seja heroína nem vilã. Seja humana, que é o máximo que você pode ser. Que é o máximo que você pode ser dentro de um corpo físico no planeta Terra é humana. E que bom, né? E nós podemos ser humanos. Porque alguns são javali, alguns são girafa, alguns são peixes. As energias vitais que habitam esse planeta, nós estamos no topo da inteligência e do recurso. A nossa moralidade às vezes é pior que de chimpanzés. Mas em termos de possibilidades e inteligência, é muito melhor estar no corpo humano do que estar em qualquer outro corpo do planeta. Convenhamos. Esses pacientes trazem de reencarnações anteriores alguma culpa, então isso impede essa pessoa de enxergar a beleza que existe em toda parte, inclusive nela. Ela vai olhar no espelho e vai ver meu olho é um pouco torto. Ela vai olhar no carro dela, esse carro é um pouco velho, e vai ficando assim. Tem gente que sofre. Gente, eu estou dirigindo um carro tão velho, tem 4 anos já.
Tem outros que estão dirigindo um carro que o pneu tem 4 anos. Pneu tem 4 anos. O carro tem 40. Todos os seres humanos estão comprometidos com o universo, assinalados por um importante labor a desempenhar em qualquer situação em que se encontre. A harmonia é resultado de muitos fatores, alguns diversos que se unem, formando um conjunto de equilíbrio. Olha essa integração do complexo, né? Então, são vários fatores que eu vou tendo que ressignificar na minha vida. Então, esse estudo que você assiste aqui, uma palestra que você assiste lá, um fora que você toma aqui, uma pessoa que você ama que você enterra lá, isso tudo vai formando você. Por mais doloroso que seja. Se você for olhar realmente para o passado da sua vida, você já enterrou cachorro, já enterrou gato, já enterrou calopsita, você já enterrou o pai, já enterrou a mãe, talvez teve que enterrar o filho. Talvez teve que enterrar sonhos. Talvez teve uma perna amputada. Né? Mas e aí? Só teve isso? E as coisas boas? Por que doeu enterrar a mãe? Porque tinha memórias boas com ela. Por que doeu perder a perna? Porque um dia a teve. Você começa a enxergar beleza nas coisas. Porque ninguém está pronto para isso. Se eu chegar agora e falar para qualquer pessoa, olha, nós vamos ter que amputar uma parte do seu corpo, qual você acha que não vai fazer falta? Até o dedinho do pé a pessoa pensa, mas nossa, não vai fazer falta? Nenhuma. Nós temos 2 rins, precisamos de um só. Mas quem é que se desfaz de um? Então nada que nós temos nós queremos abrir mão. Mas infelizmente, em algumas situações nós teremos que abrir. E isso nos causa uma tristeza. Porque é uma tendência à tristeza. Eu tenho que pensar de uma forma mais ampla. Várias tristezas que me visitaram me ensinaram o valor da alegria, me tiraram da compulsividade e me introverteram para que eu pudesse olhar as coisas por outro ângulo e hoje, graças a isso, eu consigo ser melhor. Eu tento olhar para essa tristeza que te visita neste exato momento e compreenda que ela não vai durar para sempre e que ela vai deixar um aprendizado. Se você fizer um esforço para aprender. Senão ela vai deixar só trauma e marca. Só uma cicatriz. Que você não vai conseguir nem olhar depois. A harmonia é resultado de muitos fatores. Alguns diversos que se unem formando um conjunto de equilíbrio. Então, Joana diz que todos nós estamos comprometidos com o universo, assinalados por uma importante tarefa a desempenhar em qualquer situação que nos encontremos. Essa acomodação é o que nós estamos ajudando você a olhar para isso hoje. Você está comprometido com o universo? Você está desempenhando a sua função aqui para tornar isso melhor para você e para os outros? Ou você só está aí pedindo a mesma pizza? Para alcançar-se nesse aprendizado a integridade, é necessário que ocorra o perfeito entendimento do self pela consciência, a identificação das polaridades antes em conflito e oposição, apesar das novas aparições que se transformam em materiais inusitados a integrar. Bom, aí ela fala, ok, esse é um lugar legal para ir, mas como é que se chega neste local? Para alcançar-se nesse aprendizado a integridade por quê? Várias partes que formam um todo torna integral. É necessário que ocorra o perfeito entendimento do self pela consciência. Eu falei na questão do ego, não é o ego deixar de existir, é o ego se expandir a tal ponto que ele se funda com o self, onde eu me torne completamente consciente de quem eu sou. Quando eu me torno, e é importante que ela coloque aqui, ó, perfeito entendimento do self pela consciência, a identificação das polaridades antes em conflito e em oposição. Apesar das novas aparições que se transformam em materiais inusitados a integrar. Ela diz que não importa o quanto você cresça, não importa se você vira um anjo
sempre existirão coisas acontecendo e você terá que lidar com elas. Então, você não, essa é a ideia. Eu não posso chegar no paraíso e falar, pronto, agora me congelem. Não adianta. Vai vir a geada e vai queimar a sua alface. Esse é o ponto. O que eu faço então? A primeira geada vai queimar a sua alface. A segunda, não, porque você já terá se preparado para ela. Essa perda é o que a maioria não está disposta. Esse é o indivíduo atravessando o parque para vender 2,50. Ele faz isso 10 vezes para conseguir uma. Então, ele aprendeu, ele vai criando leituras dentro do campo dele, ele começa a perceber isso e aquilo. Crianças têm mais chance de comprar do que adultos, idosos não compram nunca ou compram de vez em quando. Então, no momento em que ele perceber 4 pontos para se deslocar, ele pensa: esse eu tenho mais chance. Isso é a sabedoria. Isso é envelhecer sabendo, né? Eu não consigo mais correr, mas eu aprendo a me posicionar. Então eu me torno melhor em todos os sentidos. Eu aprendo a economizar energia. Isso me permite uma longevidade maior. Cada etapa da vida, portanto, tem as suas imagens arquetípicas, os seus comportamentos e as suas conquistas, trabalhando para a vitória sobre o respectivo período que se vivencia. O pai misericordioso rejubila-se com o retorno do filho, mas não se esquece de atrair também o outro filho. Cada etapa da vida. Bom, a vida é feita de etapas, e por mais que você discorde disso, isso é importante ser observado. Porque se você não descobre, se você discorda disso, você vai acordar de forma rude. Esse é o despertar rude. Você vai perceber quando faz 50 anos de idade. Você vai perceber quando aparece a ruga. Você vai perceber quando o corpo fica flácido. Peraí. E aí você vai lutar contra isso. E não vai lutar daquela forma natural, fazendo procedimentos. Você vai se plastificar de tal forma que fica parecendo um dinossauro, como eu sempre falo aqui. Porque você não aceita, você não compreendeu. Eu sou jovem, nós somos jovens de acordo com o que a nossa mente sente. Eu entendo, mas você tem que abrir o olho e olhar no espelho também, que o teu corpo não está nem aí com a tua mente. Teu corpo vai envelhecer. Adeus colágeno. Adeus massa muscular. Ressaca de 12 horas dura 4 dias. Uma semana de academia para ganhar músculo agora leva um mês. Se você não entende isso, significa, se você faz atividade física desde os 20, porque isso é importante para você, musculação, mesmo que você vá perdendo massa muscular naturalmente pelo envelhecimento, você sempre tem a memória muscular e você sabe disso. Se você nunca fez musculação e aos 50 quer entrar na academia, aí vai ser aquela pessoa com o pezinho de 1 quilo fazendo assim e vai se sentir constrangido. Porque não vai conseguir chegar em algo muito grande, porque nunca construiu isso para si mesmo. Vai ser muito mais cansativo. Então a sua chance de desmotivar é maior. Então, não importa o que você esteja vivendo agora, se você está com 25 anos de idade, 35, 55, comece a pensar lá na frente. Não fica pensando só em aposentadoria de INSS ou previdência privada. Pense em aposentadoria psicológica. Pense em aposentadoria fisiológica. Vou me matar agora para os 60 anos curtir a vida. Eu trabalho aqui, ó, todo torto, todo torto. 60 anos não aguenta entrar nem na poltrona do avião. Não vai curtir vida nenhuma. É agora. Não tem outro jeito. Mas, Vitor, eu já tô com 60, mas se viver até os 90. Mas, Vitor, eu já tô com 90. Mas e a próxima encarnação? Nunca acaba. Nunca acaba. Então, tudo que você constrói agora, em algum momento, poderá ser usado por você. Cabe você acreditar nisso. Se você vive compulsivamente só de aqui e agora, nós assim, obrigatoriamente estamos no aqui e agora, nós não temos como estar em outro tempo. Mas se você vive só para a janta de hoje, você vai passar fome lá na frente. Se você vive só olhando para trás porque passou fome no passado, você não percebe que está vivendo um banquete agora no presente. Respira. Que etapa eu estou?
Eu não sou mais uma criança com medo de adultos, então eu posso ir lá falar com o meu chefe, eu posso me candidatar ao cargo de presidente do centro espírita. Eu posso. Por que eu não posso? Ai, mas o outro é mais adulto que eu. Quem é mais adulto? É só aceitar como as pessoas te enxergam. Quando você tinha 15 anos, como você via alguém de 32? Como você via alguém de 45? É assim que eles te veem. Aí você via alguém de 45 andando, nossa, olha essa pessoa no auge da vida dela. E se ela fala, eu tô morrendo de medo porque minha mulher deve estar me traindo, eu sou inseguro, o que que eu faço? Eu tô desesperado. Você ia falar, credo? Então isso nunca resolve? Resolve, mas tem que começar em algum momento. Pra não ficar essa pessoa compulsiva. Isso é ser compulsivo, é agir inconscientemente. Tá toda hora com ciúme, a pessoa vai no banheiro, você pega o celular dela e olha. Que vida é essa? Isso é uma porcaria de vida. É uma porcaria, porque é viver num chiqueiro. Só chafurdando na lama. Só procurando o que tá errado. Só procurando sinais como uma detetive querendo encontrar o crime. Isso atrai o crime. Para de procurar o crime. Procure a liberdade. Pare de procurar a morte. Procure a vida. Pare de procurar a traição. Procure o gesto de amor. Mudando esse panorama, essa percepção que você tem de mundo, as outras cores que antes você não via começam a aparecer. Como se você se curasse de um daltonismo. Então, cada etapa da vida tem suas imagens arquetípicas, os seus comportamentos e as suas conquistas. Quem não entende isso, fica lá o chamado nos anos 90, né, o tiozão da suquita. Quando você não entende a idade que você está e tenta parecer mais novo do que é, ou mais velho do que é, e fica uma coisa assim, por quê? Relaxa, você vai chegar lá. Tem pessoas de 20 anos que se vestem que nem a vovó do Piu Piu. Por quê? Você vai chegar lá. Começa a olhar, sabe? Não é assim a roupa que tá certa ou a roupa que tá errada. Eu falo como a pessoa quer ser vista, é isso que eu quero dizer. Eu não aceito que eu tenho só 20 anos, eu preciso que saibam que eu sou intelectualizado, que eu sou descolado dos movimentos atuais, então eu tenho um aspecto. Não precisa, sabe? Não faz diferença para os outros se você é 20 anos e é um gênio, ou se você é 60 e se sente super vitalizada. Ninguém liga. É só. É uma verdade para você ou é uma persona que você nutre? É um movimento natural e genuíno seu que aconteceu ou é um movimento compulsivo e inconsciente de defesa? Aí sim. Se você faz isso porque é seu e é assim que você se sente bem, acabou. Se você descobre que isso é compulsivo, que isso é defesa, ou que você nunca parou para pensar por quê, aí talvez tenha algo a ser observado. Ou com certeza tem. Então, o pai misericordioso rejubila-se com o retorno do filho, mas não se esquece de atrair também o outro filho. Por isso, um cabrito que lhe desse para banquetear-se com os amigos não tinha qualquer sentido, para aquele que lhe dava tudo, porquanto assim informara, e tudo quanto é meu é teu. A vida é um poema de júbilos. Rejubilar-se com tudo e com todos é o passo feliz para a individuação. Por que, que o indivíduo não percebeu a importância do que ele já tinha? Porque ele já tinha. Então ele é o dono de todos os cabritos, mas ele fica com inveja do cabrito que foi dado para o irmão. Porque não é dele. Esse é o problema da herança. Não é seu. Você não sabe o que significou aquilo. E tem gente que ganha, olha, o seu avô construiu essa casa sozinho, ele que pôs os tijolos aqui, não sei o quê. O avô morre, gente, vamos dividir 120 mil para cada um? Dane-se. Dane-se. Tem gente que você vai tentar comprar a casa dela, ela fala, não compro, minha família cresceu aqui, eu quero deixar isso para os meus netos, porque... E aí quando deixa, os netos vendem. E não é culpa do neto, porque ele não tem aquele apego. Aquilo para ele é só, com esse dinheiro da casa que meu avô construiu, não sei o que, eu vou poder comprar um carro para mim. E vira só isso. Aí sim, ele vai começar a ter o valor da coisa.
Então, espiritualmente falando, se você é herdeiro de dinheiro, se você é herdeiro espiritual, se você não teve que passar por grandes dores e sofrimentos para entrar para a igreja, né, ou para o centro espírita, porque já nasceu com pai espírita, mãe espírita, fez evangelização, agradeça. Porque eu sou um dos que teve que vir pela dor e aqui tem muitos que vieram também. Foram muitos anos, 18 anos até eu pisar numa igreja e entender que era Deus nessa concepção. Depois, mais um pouco, para descobrir o que era o espiritismo e começar a conectar que existe um mundo espiritual. Parece fácil porque você já está aí, mas para alguns de nós não foi. Então, muito sofrimento que as pessoas vivem hoje poderão ser diminuídos com o teu conhecimento, com a tua sabedoria, um simples aconselhamento seu, com a sua presença, o seu movimento. Mas para isso você tem que entrar em comunhão. Parar de achar que é credor, parar de achar que é devedor e começar a se sentir parte ativa do processo. Se você é o feirante que vende melancia ou se você é o senhor vendendo picolé, não importa. Qual que é a sua função no mundo? A minha função é reclamar de político profissionalmente. A minha função é saber sobre a vida dos artistas de fofoca. Não, não. Porque isso é colo de mãe negativo. Te dá um alívio, é gostoso, mas não te faz crescer. Tudo bem se você quer estar num colo de mãe negativo, mas o convite é para que você experimente o colo positivo, onde você é agente de uma mudança. Que seja você começando a fazer a caminhada, você começando a fazer a terapia, você aprendendo a meditar, você mudando a sua alimentação para começar a ter um prazer com isso e depois de um tempo você começa a querer proporcionar esse prazer para outras pessoas. Aí você entrou na engrenagem, não ficou como o encostado, né, que vive de benefício social. E aí não é sobre a questão financeira, tá? É sobre essa questão psicológica. E tem muito milionário vivendo de bolsa qualquer coisa. E não percebe que está. Próximo encontro, então, dia 10 de junho, porque eu retorno aqui dos Estados Unidos no dia 7, então só a partir do dia 10 de junho isso tudo volta, tá bom? Nesse período aí dá para vocês irem assistindo os que ficaram para trás. Aí começaremos o capítulo 5, Conviver e Ser. Muito obrigado então pela companhia. Também agradeço a todos e todas vocês que auxiliarem aí prestigiando as palestras que serão feitas, porque as pessoas que chamaram verão que tem audiência e isso estimula o crescimento, traz mais pessoas aqui também para o canal Mood, tá bom? Esse é um movimento de doação. Esse é um movimento de até lá oferecer essa mensagem, tá? Então, muito obrigado pela companhia de vocês e até junho.